Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Paula e eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o espiritismo aplicado à vida real, nesse canal que é Espiritualidade na Real. Eu colaboro, eu sou voluntária numa casa espírita há muitos anos e eu faço parte do time que faz as palestras antes dos trabalhos. E hoje nós vamos ter uma palestra. E eu sou a responsável pela palestra da noite e eu achei o assunto muito importante. Todos são, mas tem alguns que são mais legais, assim, do ponto de vista de realidade, de dia a dia. E aí eu tô aqui para trazer isso para vocês, para contar um pouquinho do que eu vou falar lá. Isso aqui, ó, é spoiler, na verdade, tá saindo antes de eu fazer a apresentação. Mas o que é importante? Qual que é o tema dessa palestra dessa noite? É companhias espirituais e as afinidades. Então, o que é o grande ponto, né? Muitas vezes eu tenho uma colinha aqui, então às vezes eu vou precisar olhar aqui, né? Hoje é muito comum as pessoas irem aos centros espíritas, às casas de caridade, para pedir uma ajuda porque tá se sentindo mal, porque tá dormindo mal, porque tá um pouco agitado, tá com dor de cabeça, tá desanimado, tá com pensamentos obsessivos. E é para ir mesmo, isso é muito importante. A casa espírita, ela tá lá para servir, ela tá lá para ajudar. Cada casa tem sua estrutura, mas no fundo todo mundo tem um tratamento que ajuda as pessoas. E a gente sabe que as pessoas saem de lá com outro semblante, né? É muito legal ver as pessoas saindo depois de um tratamento. Mas eu queria falar um pouquinho sobre um passinho antes, né? O que são esses. Por que a gente fica assim? Por que a gente fica com esse peso? E aí, a primeira questão que a gente sempre fala é que a gente pede para Deus para a gente ter boas companhias, né? A gente faz oração para o nosso anjo da guarda, para o nosso mentor, e tá certo, tem que fazer. Mas o que é muito importante a gente entender esse conceito, né? A primeira pergunta é por que nós nos sentimos assim? Por quê? Alguém tem ideia? Quais são os palpites? É o que as pessoas falam, porque eu tô com encosto, porque eu tô com obsessor, porque uma pessoa chegou, começou a despencar toda a história dela e eu comecei a passar mal. É verdade? É. Mas por quê? Porque você permitiu. Lembra o cachorro só entra na igreja se a porta estiver aberta? Pois bem. E se eu te disser que a responsabilidade é nossa, que a gente só atrai isso porque a gente permite? É isso. Aquele ditado, diga com quem andas que eu te direi quem tu és, aqui ele tem que ser invertido. Diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. É muito sério isso. Vamos falar um pouquinho. Então, a gente sempre busca responsáveis por esse estado, né? E eu tenho que contar uma notícia boa e ruim. Nós somos responsáveis por esse estado. Nós temos, na lição 110 do Fonte Viva, Emmanuel diz que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. E ele nos compara a um lago. Sabe quando você chega no lago que ele está parado, então a água está limpinha, mas no fundo tem um lodo. Se você mexer esse lodo, a água fica suja, né? Então, o que ele diz? Nós temos dentro de nós muitas características que estão ocultas, que estão lá, que são as sombras, e que nós temos que desenvolver, que nós temos que superar. E nós viemos nessa encarnação para evoluir, e o que é evoluir? É trabalhar essas características. Então, nós renascemos na Terra com a força desequilibrada do passado. Então, nós trazemos reminiscências de vidas passadas e com a tarefa sublime de renascer e reajustar essas questões. O primeiro ponto é a nossa individualidade. Então, nossas tendências de inferioridade, né, sugestões, determinam quem caminha conosco no plano visível ou no invisível. Então, quais posturas eu tomo? Qual é o comportamento que eu tenho que determina isso? Então, se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho bons comportamentos, se eu tenho uma postura alegre, grata com a vida, obviamente eu vou atrair boas companhias. Mas se eu tiver uma postura contrária a essa, eu não terei a felicidade de atrair tão boas companhias. E quem está determinando isso? Somos nós. Então, a lição 661 do Fonte Viva, ele lembra que não sabeis que pouco fermento levei da massa toda?
Então, o que ele quer dizer com isso? Que um tiquinho de fermento faz o pão crescer. Não é assim que funciona? A massa, a quantidade de fermento sempre é bem pequena em relação à massa toda. Na prática, o que ele está querendo dizer? Que o fermento são os nossos pensamentos e atitudes que vão funcionar como molde. Então, se eu tenho mágoa, se eu tenho raiva, se eu tenho rancor, tristeza, todos esses pensamentos vão determinar um molde no nosso corpo, no nosso pensamento, nossa forma de ser. Obviamente, o que a gente vai atrair? Espíritos com a mesma situação, na mesma forma de pensamento. E aí, esses comportamentos que nós temos, normalmente eles estão dentro de nós como sombras que nós precisamos trabalhar. Às vezes, algumas pessoas são pessoas mais depressivas, mais tristes, mais desanimadas, têm um ponto de vista, sempre acham que não vai dar certo, né? Negativas. Então, é importante saber que esses comportamentos, eles estão dentro de nós e nós precisamos trabalhar ele o tempo todo, né? E esse pensamento, ele vai funcionar como fermento, o levedo que ele está falando, no nosso comportamento, no nosso pensamento. Então, quando eu tô com essa postura negativa, com esses pensamentos de mágoa, rancor, discórdia, ganância, eu tô oferecendo massa para os massa para os espíritos levedar. O que quer dizer? É um banquete. Porque não adianta, gente. A gente sabe que existe uma grande quantidade de espíritos que estão vagando, que ainda estão perto de nós, que desencarnaram, mas que talvez não tenham entendido o processo de desencarnação. E eles estão procurando pessoas, energias que estão similares a ele. Normalmente, esses espíritos que estão nesse processo, eles estão numa vibração mais baixa, mágoa, tal. Então, quando ele encontra você com essa mesma vibração, é ali que encontra o banquete que ele precisa. E aí, a gente tem que lembrar sempre que não existe isolamento no universo. Não existe privacidade no nosso mental. Pode saber que sempre você estará conectado a alguma energia, algum espírito que está na mesma vibração que você. E por mais que você se sinta sozinho, sempre somos um emissor e um receptor o tempo inteiro. Então, isso é um processo físico. São ondas que o tempo inteiro estamos emitindo e recebendo, de acordo com a nossa vibração. Recebemos ou atraímos de acordo com o nosso padrão vibratório. O que quer dizer? Que se nós queremos melhores companhias espirituais, tecnicamente não é afastar o mal. Não adianta ficar rezando, Deus afasta o mal, Deus me protege. Óbvio, temos que fazer oração, pedimos ajuda, sim. Mas, mais que tudo, é fornecer o melhor de nós o tempo todo, para que a gente eleve o nosso padrão vibratório, não é? E faça o nosso papel, porque Deus sempre vai estar disposto a nos ajudar, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. A nossa postura, como a gente se coloca todos os dias diante da vida, faz toda a diferença. Se nós temos proatividade, se nós temos a alegria de viver, temos força, coragem, temos planos, temos metas, a nossa postura diante da vida é muito diferente de quem já se sente derrotado, de quem está desanimado. Então, obviamente, se você se encontra nessa condição, é importante fazer um tratamento espiritual, talvez até ver um médico para ver se há algum problema físico, né? As ações casadas podem trazer um resultado e te trazer a vida, porque, gente, nós estamos nesse plano para viver, para ser feliz, para planejar, para realizar. E num estado de apatia, obviamente, isso não pode acontecer. Então, são questões psicológicas, pode acontecer, mas também podem acontecer questões espirituais. Então, isso é muito importante. Então, ao mudar o nosso molde, a companhia espiritual se ajusta também. Não tem como. Então, o que eu quero dizer mudar o nosso molde? É aquele pensamento, é aquele comportamento, é aquela postura que a gente tem diante da vida. Então, vamos mudar. O convite aqui vamos mudar o nosso pensamento? Vamos acordar e ver quanta coisa boa nós temos ao nosso redor. Nós temos uma cama, nós temos água na torneira, nós temos roupas para vestir. Eu posso dar uma série de exemplos aqui de situações que a gente sabe todo dia, que a gente vê, de situações de campos de refugiados, de guerra,
no Brasil mesmo, que seja, pessoas passando fome, com necessidade, que não tem saneamento básico, que não tem água. A gente tem uma comunidade aqui em Salto que eles não têm água, eles estavam pedindo doação porque não tinha água para beber. Então, imagina se tão perto a gente tem a situação. E aí dentro de casa a gente tem uma água na torneira. E será que a gente prestou atenção nisso? A gente tem chuveiro quente nesse tempo frio. Às vezes queima, mas tudo bem. A gente tem esse chuveiro. Então, vamos mudar o nosso padrão. Vamos brincar de Poliana, fazer a brincadeira do contente. Quem não conhece, a Poliana era uma menina que tinha todos os problemas, era uma órfã. E ela tinha a brincadeira do contente, que é olhar sempre as coisas boas. Então, o convite é para que a gente faça uma engenharia do nosso pensamento. Se a gente recebe, a gente pode fazer isso. Eu vou fazer um paralelo aqui com a questão das redes sociais, não é mesmo? O algoritmo das redes sociais. A gente só recebe notificação daquilo que a gente permite, correto? Daquilo que a gente se inscreve, daquilo que a gente dá like, ok? Tá. O algoritmo, ele percebe o tempo inteiro o que você está assistindo. E com base nisso, ele começa a te mandar coisas, né, que tem a ver com aquele conteúdo que você está assistindo. Você já experimentou procurar para comprar um tênis, um livro, um eletrodoméstico? Começa a aparecer daquilo o tempo inteiro para você. Por quê? Porque o algoritmo, ele está entendendo o seu interesse naquele assunto. E ele quer vender e ele vai lá. Então, o que a gente tem que entender? Que a nossa afinidade é o nosso clique. E o que é esse clique? São os nossos sentimentos. Então, fofoca, raiva, ressentimento, mágoa. É o like da frequência vibratória. Se eu tô me comportando assim, eu vou ter uma frequência vibratória baixa de ingratidão, de injustiça, de raiva, de todos esses sentimentos. Então, esses sentimentos são o like. Se eu quero mudar essa frequência vibratória, eu tenho que dar like de coisas boas, de alegria, de compaixão, de benevolência, de bondade, de paciência. É assim que eu mudo a minha frequência, certo? Então, o que a gente tem que entender, gente? Que os espíritos, eles não mudaram o nosso mau humor, eles não são os únicos culpados, não são eles que nos deixam no estágio que a gente se encontra. Eles simplesmente aceitaram o convite que a gente fez para o banquete. A gente, com as nossas atitudes, a gente serve um banquete para esses espíritos, para esses irmãos menos privilegiados em termos de esclarecimento. E eles simplesmente vêm se servir desse banquete. E é aí o ponto da nossa responsabilidade. Que tipo de mesa nós queremos servir? Ah, mas então eu vou começar a rezar. Que aí resolve. Sinto dizer que nem sempre isso vai acontecer. Você pode rezar, a reza é importante, a oração é importante, a conexão, mas o seu pensamento, o seu sentir, ele é tão importante quanto uma oração. E é ele que vai definir o seu padrão vibratório. Então, não adianta a gente ficar fazendo muita oração, fazer retiro. É preciso viver em êxtase. É preciso viver no estado constante. Porque não adianta você ter pensamentos de tristeza, de mágoa, de ressentimento e continuar fazendo as mesmas coisas e fazer uma oração. Porque pode ajudar? Pode, mas qual que é a sua frequência? O seu sentir. O sentir, gente, é tudo. Nós somos um imã. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele convida a sermos éticos, a termos comportamentos de bondade, de comportamentos cristãos, né? Para que possamos ser livres. Porque, gente, se nós agirmos com esse comportamento cristão, alguém tem dúvida que nós vamos ser livres, que nós vamos dormir tranquilos, com a consciência tranquila? Não tem dúvida, né? Então, é importante que a gente saiba dessa responsabilidade. O que é um comportamento cristão? É os ensinamentos de Jesus, é a bondade, a compaixão, a compreensão, é o servir, é a caridade. Isso nos dá a liberdade de ter uma consciência tranquila, de consciência limpa, onde quer que a gente esteja. A gente não precisa viver uma vida mística, fazendo meditação, fazendo vibrações, enfim, sempre rezando. Mas nós podemos viver usufruindo dos benefícios que a vida nos dá. Nós podemos ter uma vida normal, convivendo com outras pessoas, tendo relacionamentos,
indo a festas, convívios sociais. Mas o grande segredo é que a gente sempre esteja com o pensamento elevado, que a gente esteja alegre, que a gente se coloque a dispor das pessoas, que a gente tenha uma postura proativa de ajudar, com coisas simples, com coisas pequenas. Não ser aquele hard, sabe? Que ó dia, ó mês, ó azar. O grande segredo, na verdade, é que a gente sempre leve o pensamento ao Criador. Onde quer que a gente for fazer, que a gente sempre peça a Deus que Ele nos oriente, que a gente esteja sendo intuído por bons espíritos, pelos amigos espirituais, porque a própria intenção vai nos auxiliar nesse processo. A lição, ela diz que Deus sabe, o Espírito da Verdade, ele nos lembra que Jesus sabe e nos conhece, e Ele sabe que nós temos potenciais para isso. Não está nos sendo dado uma tarefa menos do que a gente pode, né? A gente tem condição para isso, não é verdade? Então, temos que lembrar que os nossos pensamentos e comportamentos, eles também reverberam no nosso ambiente. Então, a questão é que se a gente está num ambiente, a gente está dando exemplo o tempo todo e a gente pode tomar cuidado, né? Pra gente não ser aquela pessoa que tumultua o ambiente. Porque às vezes a gente reclama do outro, mas será que a gente também não está tumultuando o ambiente? Essa é uma preocupação que a gente tem. Essa é uma postura. E como que a gente percebe? Nas polêmicas que a gente gera, nos questionamentos, na forma como a gente fala, na nossa ansiedade, de dar condição do outro falar, do outro se explicar, da gente escutar, não já começar a falar antes, né? De entender que às vezes o colega tem menos conhecimento. Gente, essas questões parecem muito óbvias porque a gente sempre está falando, mas são essas questões que dão grandes desafios no dia a dia, não é mesmo? Eu sei que muitas vezes a gente está em algum estabelecimento comercial, em algum local, que a gente é um pouco ansioso, né? E fica meio irritado com o atendimento, não é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse. Mas é sempre bom lembrar, será que aquilo não está sendo para testar, gente? Então, hoje eu estava vindo para casa e aí eu dei passagem para um carro e adivinha o que aconteceu? O carro andava na menor velocidade possível, bem menos do que era na via, e eu não tinha como ultrapassar. E aí eu peguei pilha, porque eu estava com pressa, aquela coisa toda de sempre, né? Eu tô sempre muito agitada, muito correndo. E aí me veio o pensamento, ele tá fazendo isso para te segurar. Olha, eu confesso que não foi fácil, mas eu tive que vir atrás dele por um bom período. Então, às vezes, são instrumentos que a gente não percebe que Deus coloca para que a gente lide com essas situações. Eu teria andado muito mais rápido e talvez nem desse, não dá tanta diferença para chegar em casa, né? Então, às vezes, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, porque isso vai determinar a qualidade. Então, temos que lembrar que muitas companhias espirituais que nos acompanham são ovelhas desgarradas, que precisam de luz, e eles nos observam. Então, quando a gente vem no centro espírita, assiste uma palestra, um passe, eles estão junto e eles estão recebendo. E é muito comum a gente ouvir isso dos espíritos, que eles estão ali assistindo, aguardando. É muito interessante. Quem trabalha lá no trabalho mediúnico, no processo de desobsessão, é muito comum relatos dos espíritos falando que estavam assistindo a palestra, chegam até a comentar sobre os assuntos que foram tratados na palestra. E de alguma forma, essa postura nossa, essa mudança de comportamento, ela acaba mudando também, servindo de ajuda para o espírito. Porque o que acontece? Um espírito que anda com a gente, ou ele se reforma, né, que esse seria o melhor dos mundos, que ele entendesse o processo, ou ele vai se afastar de você. Mas geralmente existe esse processo de cura, porque a gente também, quando a gente acaba atraindo essa energia, a gente acaba sendo um instrumento para tratar esse espírito, né? Então a gente tem que agradecer a Deus essa oportunidade, embora não seja fácil, e pedir que ele seja encaminhado, que a gente seja sempre um instrumento de Deus. Bom, agora que a gente já sabe que nós construímos a nossa afinidade, que nós somos responsáveis pelos encostos, obsessores e todas essas sensações que às vezes a gente tem por atrair esses irmãozinhos com menos luz ou em processo de aprendizagem, o que a gente pode fazer para melhorar essa construção dessa afinidade? Então vamos lá. Primeiro ponto, higiene mental e vigilância. Orai e vigiai. Simples assim.
Lembra do lago? Nós temos um monte de sujeira lá no lago. Cuidado com o movimento que você faz, com essas questões que você tem. Reconheça que as sintonias começam em você. Reconheça os seus padrões de comportamento, aqueles hábitos, aquelas posturas que você tem que geralmente te desequilibram e atraem essas vibrações. Então, lembra sempre, antes de pedir para afastar um espírito, peça para transformar a tendência negativa que você atrai. Então, Deus, que eu possa perdoar, que eu possa compreender, que eu possa ser uma pessoa melhor. Quando você pensa para fazer a mudança em você, você está assumindo sua responsabilidade. E a partir daí você vai se vigiar, vai tomar cuidado com o que você fala, com o que você olha, com o que você assiste, com os ambientes que você vai se movimentar. A vigilância ativa. O que é isso? Esse orar e vigiar, ele precisa ser um comportamento consolidado na sua vida. E aí não espera ficar ruim. Eu tô mal hoje. Então eu vou mudar meu padrão vibratório. Aí já era. Aí nesse ponto você vai precisar de ajuda do centro espírita, você vai precisar de ajuda médica, você vai precisar de um monte de coisa. Porque geralmente a gente não dá conta, não é? Então, a ideia aqui é que não chegue nesse ponto, que não chegue na crise. Consegue entender? A afinidade, ela é uma construção constante. Então, as nossas posturas diante da vida vão determinar a nossa afinidade. A seleção de moldes mentais. Então, substituir os hábitos que a gente tem de reclamação pela utilidade, encontrar gratidão. Isso é um comando mental que Paulo fala no Pão Nosso 117, pensai nas coisas do céu. Onde a gente coloca o nosso foco, aquilo expande. Então, vamos fazer planos, vamos ver como a gente pode melhorar, o que a gente pode evitar, focar no que é bom. Não vamos falar de coisa ruim. Tá aborrecido? Tá? E tenta evitar de falar daquele assunto. Nosso inconsciente, se você ficar falando, ele não tem essa consciência do que já aconteceu. É como se você estivesse vivendo isso e ao mesmo tempo você está jogando para dentro, o seu corpo físico se ressente disso tudo. Então, cuidado com essa postura. Muda a forma do seu pensamento. Uma espiritualidade sem máscaras. O que eu quero dizer com isso? Como que nós podemos ter essa espiritualidade sem máscara? É a nossa postura no dia a dia, é o nosso nível de paciência, é a nossa compaixão com os jovens, com os mais velhos, com pessoas que talvez não tenham o mesmo entendimento das coisas que nós temos, que talvez não tenham esclarecimento ou que tenham divergências do nosso ponto de vista. Aprender a escutar, respeitar e não agredir por isso. Entender que aquilo é da pessoa e isso é meu. Isso é fundamental. Viver de forma elevada, com alegria, com bom astral, ser um bom vizinho, ser um bom colega de trabalho, ser uma pessoa disposta, generosa, ajudar as pessoas onde você estiver, entrar cumprimentando. Gente, é coisa simples. Mas será que você chega e fala bom dia, um bom dia feliz, de verdade? Como que você chega no seu trabalho? Vamos lá. É um exercício aí. Eu acho que, chegar transmitindo alegria é um bom começo. Reportar a Deus, gente. Toda vez que a gente for fazer alguma coisa, Deus, me ilumina nessa jornada. Eu entrego minha vida às suas mãos. Que você seja meu mestre, que você seja meu guia, que eu possa fazer o melhor. Gente, oferece isso de manhã. Não tem como não dar certo. Se você olhar quanta coisa que a gente é protegido, a gente nem percebe. Caridade de ouvir, caridade de acompanhar, de dar um ombro amigo, uma caridade pode ser até material, mas se colocar à disposição. Nós somos exemplo para quem nos observa. Lembra do plano físico e do plano espiritual. A fidelidade do bom pastor. Aqui, mais uma vez, lembra, Jesus sabe dos nossos potenciais. Jesus está do nosso lado, acredita. Ele se esforça e você também. É uma questão que tem que ter dos dois lados. Tem um propósito e tenha resistência nesse propósito. Não desista. Perseverar, evoluir não é uma tarefa fácil. Então, vamos sempre perseverar para a nossa evolução, para a nossa melhoria. E qual que é a grande sacada disso tudo que eu falei aqui, né? Pra gente fechar.
mudar a nossa pergunta. Mudar a nossa pergunta. De quem me acompanha para quem eu estou guiando. É esse o pensamento. Com os nossos comportamentos, com a nossa postura, a gente guia as pessoas, a gente serve de exemplo. E de repente nós estamos sendo um instrumento para auxiliar um espírito, né? Às vezes é muito comum acontecer isso. Então, a grande inversão de responsabilidade é a grande lição dessa noite. Então, a gente precisa se conscientizar disso. E o passe? Então quer dizer que o passe não ajuda? Não, o passe ajuda, o tratamento espiritual ajuda. Mas se você não tiver essa postura, esse conjunto de comportamentos, você vai tomar o passe e vai voltar para casa e a vida vai seguir do mesmo jeito. E você vai atrair novos irmãos na mesma vibração. Então, o passe ajuda, o passe trata, o passe encaminha. Mas não sejamos obsessores. O que é obsessores? É o cara que, com o seu comportamento, vai lá, pega o obsessor, ele traz para casa espírita, esse espírito é tratado, só que ele continua fazendo a mesma coisa, então ele vai atrair sempre. Vamos tomar cuidado com as nossas posturas. O passe, ele ajuda, ele melhora, ele alivia, ele dá uma tranquilidade. Mas vamos manter a nossa afinidade elevada através da vibração, do padrão vibratório. E assim a gente vai atrair coisas muito melhores. E talvez a gente não precise vir à casa espírita porque nós estamos em crise só, mas porque a gente gosta, porque a gente se sente bem e porque a gente quer receber o auxílio dos amigos espirituais. A gente não tem que ter medo, nós não somos vítimas, mas nós não podemos ter medo também, nós temos que tomar a nossa posição. A gente tem que tomar consciência disso. E é importante. E esse comportamento, essa postura que a gente tem, lembra, nós também estamos sendo instrumentos para espíritos. Eles estão aprendendo conosco. Isso é uma forma de caridade. Quando eu venho na casa espírita pedir auxílio para um irmãozinho, ou por mim mesmo, se eu tiver algum irmão que está junto comigo, ele é encaminhado, ele é tratado, é uma forma de caridade. Então, nós fazemos caridade de tantas formas, mas a gente precisa se colocar à disposição. Pedir para Deus que a gente seja esse instrumento de fé, de amor, mas de caridade. O espírito que te acompanha hoje está aprendendo a ser melhor através do seu comportamento, através da forma como que você reage aos problemas. Seja o professor que ele precisa para esse processo evolutivo. Não é, gente? Não é possível isso? Não é fácil, é complicado. Eu, na minha rotina, no meu dia a dia, eu tenho desafios o tempo inteiro e acho que todo mundo tem. Como eu contei para vocês, do trânsito, como eu tenho no trabalho com o público. E o tempo inteiro eu tropeço, pode ter certeza disso. Mas eu estou sempre atenta, tentando lembrar, tentando me corrigir. Mas principalmente eu entrego a Deus de manhã cedo, pedindo para que eu seja melhor. Tento fazer um exame à noite para saber como eu me comportei, tento mudar, agradecer. Às vezes eu percebo que eu pisei na bola. Mas no dia seguinte, a gente tem um novo dia. A gente tem a possibilidade de fazer melhor. E aí que nós seguimos. Lembra quando eu falo sobre nós somos ovelhas e Jesus sabe que nós temos essa condição? É por isso. Nós temos essa condição. E a eternidade é pouco pra gente. Então vamos seguir sempre persistente e com certeza nós estamos evoluindo a cada dia. Você gostou disso? O que você achou? Eu queria que você deixasse aí nos comentários qual que é a sua situação. Se você é daquelas pessoas que acha que tem encosto, ou se você sabia que você era responsável por atrair. Se você sabia que você é responsável por definir o padrão vibratório. Deixa aí nos comentários e me fala sobre algum assunto que você acha que tem a ver e que a gente pode falar. Eu continuo aqui trazendo os temas que são apresentados para mim, para falar com as pessoas, mas também eu aceito sua sugestão. Se você gostou, me deixa um like, se inscreve no canal e eu vou sempre trazer para você aqui um espiritismo aplicado à vida real, para a gente tentar ser melhor e não ficar preocupado com a teoria, mas sim viver o espiritismo na real. É esse o nosso objetivo. Fiquem com Deus, até a próxima!